Romanos 8:3. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. No verso anterior, no verso 2, o apóstolo Paulo ele está a dizer que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isto é, foi necessário um princípio diferente, uma lei diferente, que é a lei do Espírito de vida, pois através da lei perfeita de Deus, não era possível sermos libertos do pecado. Porquê é que a lei não pode quebrar o poder do pecado? Porque a lei está enferma através da carne. A lei estava enferma pela carne, por causa da carne. O problema não é da lei, mas da carne. Isto é, da nossa natureza corrupta. O problema está na nossa corrupção. A lei é boa, a lei é justa, mas não pode fazer nada a nós que somos tão corruptos. Assim, a lei fica enferma, fica impotente, por causa da carne. Tudo o que a lei pode fazer é decretar o veredito culpado. A lei nunca poderia nem poderá decretar o veredicto não culpado. Mas Deus pode. A lei nunca poderia decretar o veredicto não culpado por causa da carne. Ou seja, a lei é incapaz, está enferma, é impotente por causa da carne, pois a carne é por natureza rebelde a Deus. E quando a lei, que é justa e perfeita, se encontra com a carne, o que acontece não é o cumprimento da lei, mas exatamente o contrário, a quebra da lei. E a quebra da lei resulta sempre em condenação. Deus, Ele mesmo, é que deu a lei. Ele mesmo determinou que haveria uma punição do pecado. Mas o Evangelho diz-nos que Deus, Pai, Ele mesmo, executou sobre si mesmo o Filho, Jesus, o juízo, a condenação por causa do pecado. Ou seja, Deus resgatou-nos dele mesmo. O amor santo de Deus resgatou-nos da ira santa de Deus. Este é o centro do Evangelho. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Semelhança porque Jesus, o Filho, ele não tinha pecado, mas ele veio em carne, mas em semelhança da carne do pecado, porque ele não tinha pecado. Pelo pecado que na cruz ele assumiu como sendo dele, condenou o pecado na sua carne, que era santa, sem pecado. Esta é a maravilha do Evangelho. A lei só nos pode condenar, mas Deus pode nos salvar. Não esquecendo a lei, não anulando a lei, mas fazendo com que a lei caísse sobre si mesmo, sobre o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, para condenar o pecado na sua carne e nos dar salvação. Como não cair aos pés de um tão grande Deus, de um Deus de amor que planeou uma tão grande salvação? E Deus fez tudo isto para a sua glória.